A liberdade que surge com a loucura, seja a anomalia, a aberração, a falha, o inconveniente, o divergente, a sequência de um código considerado defeituoso. A sequência de um código considerado defeituoso. A maçã teimosa que não cai perto das árvores ou da floresta. Seja o tolo, o idiota. Seja o tolo, o idiota da sala. Deixe-os ter vergonha de você. Que fiquem bravos com você. Eles vão te chamar de vários nomes e você deve deixá-los. Deixe-os zombar de você. Deixe-os apontar. Deixe-os rir. Seja resistente à sua zombaria. Seja a forragem para suas piadas. Seja um fracasso magnífico aos olhos deles. Um tigre não perde a opinião, um tigre não perde o sono sobre a opinião das ovelhas. Continue. Seja o tecido cicatricial em sua visão de mundo. Sua normalidade e equilíbrio, eles detestarão. Eles terão medo de você. Eles gostariam de ser você. Esse texto eu achei no meu caderninho de insights, né? Que eu tô desde muitos anos assim estudando com ele. E eu gostaria de começar esse relato do professor Hélio Couto, porque eu lembro que eu tenho aqui em alguma página, deixa eu achar aqui, que eu anotei a sequência, e assim, tem muitas anotações. O meu eu do passado, ó, o meu eu do passado, 14 de abril de 2020. Então, assim, eu acho que foi quando eu comecei o caminho das palestras. A gente está em 2024, então já se foram 4 anos. Ele está bem velhinho, mas eu peguei para ler e aí eu achei esse texto no meio das minhas anotações. Eu vou pedir para o Marcão deixar aqui o nome do autor, porque eu lembro que tem um autor. Acho que é Ike David, eu não vou saber se é esse mesmo nome, mas eu vou pedir para ele deixar aqui na edição do vídeo, que eu achei interessante, que eu anotei esse texto, eu achei muito legal. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como eu conheci o professor Hélio e como foi a minha experiência com 3 ondas de ressonância harmônica e o que mudou na minha vida, né, como é que foi essa experiência. Eu espero que você sirva aí para você que está ou estudando o caminho das palestras, ou que está pensando em pedir uma ressonância, né, uma onda. Eu espero que te ajude nessa experiência, tá bom? Marcão, eu esqueci de pedir para você soltar a vinheta. Solta a vinheta. Bom, minha experiência com o professor, eu sou muito grata ao professor Hélio, que inclusive tem o nome do meu pai. Meu pai é Hélio Mota e o professor é Hélio Couto. Se você caiu nesse vídeo, provavelmente vocês devem ter escutado sobre o professor Hélio em algum lugar. E, assim, ele mudou, fez toda parte, ele foi, digamos assim, um dos pilares de expansão da minha consciência. Quando eu o conheci, foi através do meu irmão, ele me mostrou um vídeo de uma moça, eu acho que eu já comentei isso no vídeo que eu falo do meu apartamento, vou deixar nos cards se você quiser olhar, que o professor sempre fala, nada de querer criar casa, carro, apartamento. Mas eu acabei criando o apartamento com uma das ondas dele, embora eu não tenha pedido assim nitidamente um apartamento, porque ele fala muito isso, né? Se você está estudando o professor Hélio, ele fala muito isso, a casa, o carro e o apartamento não é nada, né? Mas assim, eu meio que num teste, criei o meu apartamento. E graças a ele eu aprendi muito, mas assim, a minha vida foi. Existe uma Sâmia antes do Hélio Couto e uma Sâmia pós Hélio Couto. Hoje eu não mais faço ressonância, como eu falei, eu fiz 3 ondas, e assim, através de muito estudo, muito conhecimento, caminho das palestras, um atrás do outro, eu tive um entendimento e hoje eu não faço mais uso da ressonância, mas eu sou eternamente grata pelo professor Hélio. Então, pela existência dele, né, pelo avatar que ele é. Hoje ele já está bem velhinho, eu vejo que alguns vídeos aparecem às vezes para mim no TikTok, principalmente, e eu vejo como ele está bem senhorzinho já, e o caminho das palestras ele está bem mais jovem, assim, e assim, um conhecimento ímpar, né, muita coisa que ele fala hoje eu já vejo de uma outra forma, porque eu usei
A ferramenta da onda justamente pedia a consciência de uma mulher que hoje é a que eu mais sigo, que é a Maria Pereda, que ela é uma professora, PhD, e ela fala de toda a história da humanidade de uma maneira totalmente diferente que a gente vê na escola. Então, através da consciência dela, que eu pedi na terceira onda, eu vi que não precisava mais daquilo. Foi muito válido para mim, mas eu não precisava mais disso, da ferramenta da onda, sabe? Porque eu acho que, expandiu tudo, assim. Foi uma coisa de louco e a experiência foi incrível. Então, assim, conheci o professor Hélio através do meu irmão, ele colocava alguns vídeos, eu escutava, assim, aleatório, mas não... E ele falava, ele é legal, tal. E aí eu conheci, num certo período da minha vida, eu conheci a temporariamente humana também, através do meu irmão, ele colocou um vídeo dela lá, e o vídeo dela desbloqueou alguma coisa em mim, onde ela falava sobre eu superior. E vou ver se eu deixo o canal dela aqui também, porque ela tem um conteúdo bem interessante, e ela também foi ressonante do Hélio. E hoje ela é maravilhosa, palestrante, né? O conteúdo dela é muito legal também para quem está começando com esse negócio de expansão de consciência, de soltar crenças, é um conteúdo bem legal. Temporariamente humana, Maia Andrade, o nome dela, eu estava tentando lembrar. Então foi através dela, e aí eu vi que ela fazia ressonância e tal, e aí eu falei, bom, vou ver qual que é. A primeira regra do professor Hélio é estude. Você tem que fazer as mais de 150 horas de palestra que tem lá gratuitamente no site dele. Vou deixar aqui também, caso você se interesse. Você tem que estudar, gente, tem que estudar, e o que você não entender, você tem que ir atrás do recurso de entender com outros vídeos. Então, ele fala muito do colapso da função de onda, que só ele falando não vai deixar a sua mente entender o conceito tão rápido. Então, você vai ter que ir atrás lá, coloca lá no YouTube, colapso da função de onda, desenho, porque você tem que entender o conceito, entendeu? Você tem que entrar na sua mente para as coisas fluírem melhor. Então, ele fala muito do gato de Schrödinger. Então, você tem que ir lá atrás do físico. Schrödinger, gato, conceito, nem que você peça em desenho para você poder entender os conceitos que ele está passando ali. Ele usa muita física, né, para falar. Então, só que ao mesmo tempo as palestras dele tem uma coisa que depois, uma das palestras ele fala, tem uma frequência atrás das minhas palestras. Tem uma coisa que te liga, sabe? Que você fica o tempo todo querendo saber mais. Eu lembro que quando eu comecei a estudar as palestras, eu revi umas 3 vezes o caminho das palestras antes de ter coragem de pedir a minha primeira onda. Eu lembro que, assim, era muita sede, sabe? Era como se falasse assim, eu já sei de tudo isso, eu preciso relembrar. Nunca era uma coisa de, agora eu aprendi. E sempre, para mim, pelo menos, a minha experiência foi de tipo, como é que eu não lembrava disso? Como é que eu não lembrava que é assim que funciona, sabe? E aí, quando finalmente eu fiz o meu primeiro pedido, você manda um e-mail para um contato, e aí você manda todos. Eu não sei se ainda é assim, tá, gente? Porque já tem, acho que 2 anos que eu parei a ressonância. Porque eu fiz todas as 3 ondas, eu fiz em um ano. E aí eu parei, mas continuei nos meus estudos. Então, antigamente, pelo menos, quando eu fiz, você pede a onda e aí você coloca todos os arquétipos que você precisa, coloca todas as consciências que você acha que vai ser relevante para você entender. Então, essa parte você tem que procurar bastante, procurar entender, procurar se identificar com as consciências que você vai pedir, tomar cuidado com os arquétipos que você vai pedir de todo. Por isso que ele fala, estuda, não vai inventar de pedir as coisas, né? Que você está mexendo com frequências universais ali. Então, tem esse ponto, você vai pedir as consciências, vai pedir os arquétipos que você quer, e você tem que estar pronto, porque se você puxar o freio de mão, tudo trava, entendeu? E também você tem que estar pronto para as catarses. Vai ter muita gente que vai se revelar que você não esperava, você vai ficar, caraca, mas como assim? Tipo, tudo vai se abrir para você de uma outra forma. Eu me lembro nitidamente do dia que eu coloquei para tocar a primeira onda do Hélio, gente. Uma loucura, eu não consigo explicar. Então, eu lembro que eu pedi várias consciências e pedi vários arquétipos. Não, minto. Na primeira onda, eu não pedi tantas consciências e nem tantos arquétipos. Mas eu lembro que foi uma listinha até extensa. E eu pedi, aí você leva um tempo, né? E o pagamento, pelo menos na época que eu fiz, é só feito depois. Depois que você receber a onda que você faz o pagamento. Porque assim, se você pagar, ok. Se você não pagar, é da sua consciência também. E isso eu achava bem interessante na época. Então, você faz o pedido, a onda vem por e-mail. A onda,
Tem todo o conceito que o Hélio explica, e aí se você estiver estudando você já vai saber, mas assim, para os leigos que nunca ouviu falar, ela vem a frequência da onda do mar. E aí é o barulho da onda do mar, sabe? E ele fala que você não precisa ficar ouvindo, você só coloca no mudo, bota a onda para tocar, coloca no mudo, porque é a frequência que sai atrás do barulho disfarçado da onda que é o que vai fazer a mágica acontecer, a mágica, né? O que vai desbloquear o que você precisa e vai fazer as consciências entrar. É como ele fala, ir limpando, né? Ir limpando. Então, eu lembro nitidamente quando essa onda chegou, foi de manhã, e eu acho que isso levou o quê? Uns 3 dias, 4 dias. E aí eu fiquei, meu Deus, vou pôr no meu trabalho? Não, eu queria que fosse uma coisa, né? Não sei lá o que eu tava esperando. E aí eu lembro que eu fui para casa, limpei minha casa, morando sozinha, né? Limpei minha casa, coloquei a onda lá para tocar e fui para a sala. Gente, me deu um sono assim inexplicável. Meu olho ficava, sabe? Mas assim, eu associei ao trabalho e tal, e não, né? Não sei o que aconteceu, gente. Eu apaguei, mas eu tive um sonho que aí entra a parte da loucura. Como eu vou explicar para vocês? Não tem como explicar. Eu lembro que comecei, eu não tinha um corpo físico, eu era uma coisa atravessando portais. Eu era uma frequência, talvez, atravessando vários portais, correndo atrás de outro alguém. Esse outro alguém, não sei dizer se era eu, não sei. Eu sei que era eu correndo, atravessando vários portais assim, e, puf, eu acordei aqui de novo. Eu tinha dormido, sei lá, 1 hora mais ou menos. E aí foi exatamente na hora que eu levantei, que eu olhei, tinha acabado de acabar a onda. Então eu acredito que foi uma maneira da minha mente me mostrar de beleza, ó, a parada funciona, ou funciona, não sei. E aí, gente, nos meses seguintes as coisas começaram a desenrolar. Algumas pessoas começam a mostrar quem elas realmente são. É como se fosse um castelo de cartas ao seu redor que vai mostrando realmente o que que é, entendeu? Então você vê quem é seu amigo de verdade, quem não é. Você vê quem é que tá do seu lado. Você vê várias coisas se desdobrando de uma maneira bem interessante, se você estiver preparado. Você tem que estar preparado. E aí eu achei muito bom as limpezas, e muito pelo contrário, não tive essa coisa de ficar sofrendo, que era uma coisa, um medo que eu tinha, né? As catarses que eles tanto falam, né? Eu fiquei com medo, eu falei assim, meu Deus, como será que vai ser isso, né? Eu acho que eu me preparei tanto, eu estudei tanto, eu estava tão pronta, tipo assim, eu só quero expandir. Tanto que quando eu pedi a consciência da Maria, eu falei, eu não preciso mais de onda. Já foi, agora eu só preciso evoluir mentalmente e ganhar complexidade. Desde então, tudo ficou melhor, sabe? Hoje eu já não consigo ver o mundo como algumas pessoas veem, eu não consigo mais ver nada como eu via antes. Existe uma Sâmia antes e uma Sâmia depois. E assim, são várias versões de Sâmia que foram se lapidando para chegar nessa aqui. E assim, o que eu mais quero é continuar me lapidando para mais para frente falar, caraca, evoluir mais um pouco, tipo Pokémon, entendeu? Então isso é que é o legal. E aí você, a primeira coisa que você vai fazer é querer que todo mundo tenha esse conhecimento. E nem todo mundo tá querendo, né, gente? Tem gente que tá aqui só pra, sei lá, pra curtir a realidade como, casar, viver, casar, morrer, procriar, assistir Netflix, e é isso, a realidade é isso. Não, a realidade é muito mais. Depende muito do que a sua mente está criando aqui, que a sua mente está se alimentando aqui, que alimenta as outras versões. E aí, né, se você quiser entender melhor, ganhar esse tipo de complexidade mental, você tem todos uns vídeos nesse canal aqui falando do conceito do eu superior, falando sobre realidades paralelas, né, que são coisas que eu fui aprendendo, que a Maria apareceu logo em seguida do Hélio, e aí depois disso ela não gosta de ser chamada de mestre, porque ela é professora, né, ela é uma professora PhD, maravilhosa, sou muito grata à existência dessa mulher, assim, ela é um desdobramento fantástico, eu falo que na encadernação dela é fantástica. Se você puder, vai lá também. Estuda o Hélio, estuda a Maia Andrade, mas também dá uma chance para a Maria, porque a Maria já é uma coisa mais, entendeu? Ela vai te mostrar, ela vai te falar sobre política, ela vai te falar sobre desdobramentos da realidade, mas tudo de uma maneira muito, sem muito enfeite, vamos dizer assim. Ela vai te mostrar a raiz das coisas, sabe? E isso não tem preço, mas não é qualquer mente que está preparada para isso. Então tem gente que eu indico várias pessoas eu indico o trabalho dela, os vídeos dela, tem muita coisa gratuita, ouro puro no conteúdo dela, como também tem coisa no do Hélio, como também tem coisa no da Mai, muito do que eu aprendi, mas assim, a parte crucial eu acho que foi com ela. Embora esse vídeo seja para o Hélio, depois eu vou fazer um vídeo só para falar da Maria,
Mas assim, se você tiver a oportunidade de pesquisar por esses avatares incríveis e fantásticos que estão encadernados aqui nessa realidade, vai lá, porque isso vai ser um ganho de consciência incrível para você. Eu tenho certeza que assim, se você se dispor, se você se colocar no caminho, vai ser muito, muito lindo, sabe? Para a sua própria consciência. Eu falo isso com todo o amor do meu coração, com toda a certeza de que é isso que você precisa, porque é isso que você vai fazer aqui. E se você está escutando essa mensagem, é porque tem alguma coisa aí para você, tá bom? Não se esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, deixar o like, deixar um comentário, deixar um dislike. A gente está aqui para isso. Eu gosto de responder todo mundo. Vai ser um prazer responder você, qualquer dúvida que você tenha, qualquer comentário, tá bom? Um beijo grande. Até o próximo Compartilhando Insights.